Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, feliz por mais uma vez estar aqui, trazendo a palavra de Deus para os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus é bom, Deus é poderoso, aleluia, Senhor. Irmãos, hoje a palavra de Deus se encontra em 2 Pedro, segundo a Pedro, aleluia, glória a Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, a seguir. 2 Pedro, capítulo 1, a seguir, tá bom? Mas antes quero fazer um apelo para você que não é crente, para você que não é cristão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, meus irmãos, porque a melhor coisa que você pode fazer é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele quer salvar a sua alma. Amém? Então aceita Jesus como seu Salvador da sua vida e da sua alma. E vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 1 começa assim. Aleluia. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai continuar falando que graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aleluia. No versículo 3, irmãos, vai falar: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Aleluia, glória a Deus. Também no versículo 4, meus irmãos, não é diferente, porque no versículo 4, aleluia, vai falar que pelas quais eles nos têm dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela corruptância há no mundo. Aleluia, glória a Deus. No versículo, irmãos, 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 6 também, meus irmãos, não é diferente. E a ciência, o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 também fala: e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8, irmãos: porque se em vós houverem e abundarem em estas coisas, elas não vos deixarão ociosos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 9, aleluia, também fala, glória a Deus, aleluia, que pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 10, vai falar que, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque
Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. No versículo 12, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, vai falar, aleluia, Senhor, que pelo que estareis sempre pronto para vos lembrar essas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmado na verdade que já está convosco. No versículo 13 também fala que, tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com ar de amonestações. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmão, o versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15 não vai ser diferente, meus irmãos, porque vai falar que mais procurarei diligentemente que também em toda a ocasião depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 também vai falar conosco, porque não seguimos fábula e nem engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Glória a Deus. No versículo 17, meus irmãos, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória da magnífica foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. Aleluia, meus irmãos, porque no versículo, aleluia, glória a Deus, também no versículo, glória a Deus, versículo 18, aleluia, no versículo 18 também vai falar que, aleluia, glória a Deus, e essa voz dirigida do céu ouve nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 19 também fala: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual tem fazeis em estar atentos. Aleluia, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, Senhor, 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aleluia, Senhor da glória. No versículo 21, diga que porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, ouvidos movido pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse foi, segundo a Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. Agora vamos para o capítulo, aleluia, 2, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus.
Deus maravilhoso. Aleluia. Segundo a Pedro, capítulo 2 e o versículo 1, já começa o versículo 2 falando assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo os repentinas destruição. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 2 vai falar: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Aleluia. Irmãos, no versículo 3 vai falar que também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo do tempo não tarda, e a sua destruição não tormenta. Aleluia. No versículo 4 também vai falar que porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, exevando para o juízo. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. No versículo, meus irmãos, glória a Deus, 5 vai falar que se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 também vai falar: se reduzindo a cinza a cidade do Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. No versículo também, aleluia, no versículo 7, irmão, vai falar: e se livrou ao justo o atribulado pela vida de luta daqueles perversos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8 responde: porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 9 também fala: também sabe o Senhor livrar também da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Aleluia, Senhor. Também no versículo, aleluia, 10, meus irmãos, vai falar assim, ó: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 11 também fala que enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12 também fala: mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feita para serem presas de mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo também, aleluia, 13, não é diferente. Aleluia, fala assim: recebendo a paga da sua injustiça,
pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódulas são eles e mágoas, deleitando-se em suas dissimulações. Quando se anquiteiam convosco, aleluia, glória a Deus, no versículo, glória a Deus, 14, vai falar: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, embotando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, aleluia. No versículo 15 também vai falar: os quais, deixando o caminho direito, desviarão-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 16, irmãos, aleluia, fala assim: mas que foi repreendido pela sua própria transgressão, um mudo jumento, falando com voz humana, e impediu a loucura do profeta. Aleluia, Senhor. No versículo 17 também fala: estes são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade. Para os tais está reservado o negrume das trevas. Aleluia, Senhor. No versículo 18 também, irmãos: porque, falando palavras arrogantes de vaidades, nas concupiscências da carne, engotam com lições aqueles que mal estão, escapando aos que vivem no erro. Aleluia. Senhor da glória. E no versículo 19 também, meus irmãos e minhas irmãs, vai falar no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo efeito escravo. Aleluia. No versículo 20, irmãos: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e bem vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso. No versículo 21, irmãos: porque melhor fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes for dado. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 22: deste modo sobreveio oudes o que diz esse provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porta lavada volta a revoltar-se no lamaço. Aleluia. Só um minuto, irmãos.
Glória a Deus, aleluia, estou de volta, irmãos. Irmãos, é uma luta, viu? Tem hora que a gente está aqui gravando, parece pessoas chamando ali na porta, a gente tem que parar um pouquinho, mas eu peço aí perdão aos irmãos, tá bom? Vamos voltando, aleluia. Aqui no versículo 22, deste modo sobreveio o que diz esse provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaceiro. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso, meus irmãos. Esse foi o capítulo, O capítulo 2. Esse foi o capítulo 2 de 2 a Pedro. Vamos para o capítulo agora 3. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Vamos para o capítulo 3 de 2 a Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. O capítulo 3, irmãos, e o versículo 1, aleluia, glória a Deus, já começa assim no versículo 1. Amados, já é essa a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Aleluia, glória a Deus, no versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Aleluia, glória a Deus, no versículo, aleluia, 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aleluia, Senhor. No versículo 4, irmãos, também vai falar que, aleluia, glória a Deus. No versículo 4 vai falar: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem em como desde o princípio da criação. Aleluia, glória a Deus, no versículo 5. Pois eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Aleluia. Deus é bom. No versículo, aleluia, glória a Deus, também 6, não é diferente, porque fala assim: pelas quais coisas pereceu o mundo, de então afogado em água. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 8, irmão: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, 9, meus irmãos, vai falar: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, irmão: virá, pois,
como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Aleluia. No versículo, aleluia, glória a Deus, 11, aleluia, Senhor, Deus é poderoso. No versículo 11, irmãos, ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13, irmão, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus, 14, vai falar, pelo que, amados, como estais aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmão, no versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Deus é bom, irmãos, aleluia. E o versículo 16 também vai falar que bom faz também em todas as suas epístolas, e nela falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, Senhor. Esse foi o versículo 16, né, irmãos? Aleluia. No versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descairais da vossa firmeza. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. E no versículo 18, irmão, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 3 de 2 a Pedro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. Então eu quero fazer um apelo para você. Aleluia. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus.